Senhor presidente, utilizo a tribuna para seguir vários pronunciamentos de colegas senadores nessa tarde e nessa noite que se seguiram aqui para se reportar a proposta de emenda constitucional que foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados e que agora está conosco, tratando sobre o fim do voto secreto no Parlamento. É verdade, senhor presidente, que nós tomamos uma iniciativa primeiro do que a Câmara. É verdade que foi de nossa iniciativa, muito antes do que a Câmara, há quase um ano, há 8 meses atrás, votarmos aqui a proposta de emenda constitucional, que lá na Câmara recebeu o número 196, de iniciativa aqui do senador Álvaro Dias, para pôr fim ao voto secreto em uma situação específica, a hipótese de cassação de mandatos parlamentares. É verdade que nós tomamos essa iniciativa, encaminhamos para a Câmara, e essa iniciativa lá ficou parada durante meses. E que só após muita pressão da opinião pública, há pouco tempo, foi instaurado uma comissão especial lá na Câmara para tratar desta proposta de emenda constitucional. É verdade. É verdade também que dessa iniciativa, das 40 reuniões necessárias para apreciar essa proposta de emenda constitucional, de número 196, lá, que saiu daqui do Senado, das 40 reuniões, só foi feita até a malfadada reunião da Câmara dos Deputados, que não cassou o mandato do senhor Natan Donadon, só foi feita uma reunião, mostrando uma total negligência com o tema do voto secreto. É verdade também, senhor presidente, e tem que ser dito, que a proposta que foi votada ontem na Câmara dos Deputados, o seu primeiro turno de votação ocorreu há 6 anos atrás. Há 6, 7 anos atrás, em 2006. Ou seja, poderia já ter sido votada há muito tempo. Então é verdade que a Câmara dos Deputados só se mobilizou para votar essa proposta de emenda constitucional, que acaba com o voto secreto em todas as circunstâncias, pressionada pelo maior vexame da história do Parlamento brasileiro. Maior vexame, sim, senhor presidente, senador Eduardo Suplicy. Eu creio, e na condição de, e falo aqui, na condição de historiador, me parece, não vejo que o Parlamento brasileiro, nos seus anos de existência, na sua fundação no Império, em 1822, na existência como Assembleia Geral, no Senado do Império, na sua existência republicana, a partir de 1891, na sua instituição bicameral de 1891, no seu período durante a República Velha, na sua existência, inclusive durante a ditadura do Estado Novo, quando o Senado foi extinto e permaneceu como parlamento unicameral durante o período de 1937 até 1945, mesmo durante os terríveis anos da ditadura militar de 1964 até 1985, nunca o parlamento brasileiro, com certeza, passou por um processo tão vexatório quanto da situação de ter votado para manter nos seus quadros, como membro do Parlamento brasileiro, um presidiário. Manter no quadro do Parlamento brasileiro, como membro do Congresso Nacional brasileiro, um presidiário, é o cúmulo do vexame, do constrangimento que o Parlamento Nacional poderia se submeter. Agora, senhor presidente, o que fazer diante do vexame? A quem alcança o vexame? A quem alcança o constrangimento?
Nós podemos dizer que não estamos nem aí com isso e que isso atinge somente aos deputados. Mas, convenhamos, não é verdade. Isso atinge o parlamento. A não cassação de um deputado federal presidiário é a derrota de todo o parlamento. É o constrangimento de todo o parlamento. É o vexame de todo o parlamento. Ato contínuo a isso, quais as respostas que o parlamento pode dar sobre o vexame diante da opinião pública da sociedade brasileira, diante do Brasil, diante da opinião pública brasileira estarrecida? Qual a resposta que o parlamento pode dar? No mínimo são duas. Uma, votar duas propostas de emenda constitucional. Uma, acabar com esta possibilidade jurídica, que na verdade já está clara no próprio texto da Constituição, no seu artigo 15, que diz que aquele que está preso não é detentor de mais de direitos políticos. Por ora, se ele estar preso não é detentor de direitos políticos, não poderia nem se cogitar exercer mandato político. Mas, por mais absurdo que pareça, foi isso que a Câmara fez. Para não restar dúvida sobre isso e ficar latente e claro, o que temos que fazer? Votar a proposta de emenda constitucional de iniciativa do senador Jarbas Vasconcelos, que tem nesta casa o número 18, que deixa claro, transparente e cristalino que decisão transitada e julgado por parte do Supremo Tribunal Federal de condenação representa perda automática de mandato de parlamentar. Mas não adianta somente isso se nós não resolvermos e não atacarmos a causa de todos os males há muito tempo diagnosticada, que é a figura do voto secreto. E o que é que a Câmara dos Deputados fez essa semana? Então, ontem, aprova o fim do voto secreto, não aprova a proposta de emenda constitucional que foi mandada pelo Senado há 6, 8 meses atrás. Aprova uma outra proposta de emenda constitucional que estava lá há 6, 7 anos atrás. Esta proposta de emenda constitucional que acaba com o voto secreto em todas as circunstâncias. Quero dizer que esta era da minha preferência, mas que votaria, que pela urgência do tema, acharia de bom tom que tivesse sido agilizada e votada a proposta de emenda constitucional que foi encaminhada pelo Senado. Só que ocorre, senhor presidente, senador Eduardo Suplicy, que a bola, agora, para utilizar a linguagem futebolística, pertence a nós. A Câmara dos Deputados devolveu para nós. A responsabilidade agora pertence a nós daqui do Senado. Estar aqui, foi encaminhada para cá a proposta de emenda constitucional que acaba com o voto secreto em todas as circunstâncias. Neste momento, senhor presidente, nós vivemos uma situação de crise do Parlamento Nacional. Nós não podemos tergiversar em um momento de crise sobre essa situação concretamente dada, sobre a circunstância concretamente dada. Nós temos uma resposta a dar diante da situação colocada sobre a existência ou não do voto secreto. Diante dessa situação de crise, não me parece que cabe a nós tergiversarmos sobre a proposta que foi encaminhada. Essa proposta encaminhada, senhor presidente, aqui, para apreciação no Senado, coloca um debate sobre também o papel dos mandatos. E esse debate sobre o papel dos mandatos é um debate, na verdade, que não é de hoje. Aliás, é um debate sobre a quem serve os mandatos. E é um debate antigo. É um debate até que vem da Revolução Francesa. Se o mandato é um mandato imperativo ou se o mandato tem que ser cumprido de acordo com
o mandamento e de acordo com o que pensa o cidadão que delegou o mandato ao eleito, ao representante, se o mandato é delegado pelo representado ao representante e o representante delegado esse mandato tem que fazer esse mandato de acordo com o que pensa o representado, ou se esse mandato é como se pensa nas democracias representativas, ou se esse mandato é representativo. E se é um mandato representativo, então cada um deve ter esse mandato e deve atuar nesse mandato de acordo com a sua consciência. Se por assim for, se nós concluirmos que o mandato é, por assim dizer, somente representativo, então nós desempenhamos o mandato de acordo com as nossas consciências, se justificaria manter em alguma situação a figura do voto secreto. Só que me parece, senhor presidente, que não é o que a situação exige. Não é o que a situação exige e não é o que a circunstância e a conjuntura exige. Eu falei desse debate de mandato imperativo, mandato representativo, vindo da Revolução Francesa, e é da Revolução Francesa que trago uma máxima de um dos teóricos da Revolução Francesa. Danton, na Revolução, dizia o seguinte: em momentos de crise, audácia, audácia, sempre audácia. O momento que vive o parlamento é concretamente um momento de crise. Em um momento de crise como este, não resta outra resposta para o parlamento a não ser a resposta da audácia. Nós não podemos tergiversar sobre a proposta que nos foi encaminhada pela Câmara dos Deputados. Agora, a palavra está com o Senado Federal. A opinião pública, a consciência nacional nos exige uma resposta. O próximo sábado, Dia da Pátria, o próximo 7 de setembro, brasileiros estão sendo convidados e convocados para ocupar as ruas por todo o canto do país. Eu tenho muita confiança e fé que esses brasileiros irão pacificamente para as ruas para colorir este país da melhor cor que há de ter nessas manifestações de rua. A melhor cor deste país não é somente o verde, amarelo, azul e branco da nossa bandeira. As melhores cores deste país é a cor da cidadania. E a cor da cidadania, ela só é pintada quando o povo vai às ruas reivindicar para que esse país avance. E nós, senhor presidente, senador Eduardo Suplicy, que fomos forjados na luta política e nas lutas sociais e na formação política da luta do povo brasileiro, sabemos muito bem da alegria que nos dá quando o povo vai às ruas, quando o povo ocupa as ruas na luta por direitos seus e mais, na luta por ética e por justiça na política. Eu não tenho dúvida que uma das pautas, e é bom que assim seja, uma das bandeiras do próximo sábado, das manifestações de rua, será o fim do voto secreto no parlamento. E deve ser, porque o parlamento é que está na berlinda hoje. Nós ainda não foi dada a resposta mínima que a sociedade brasileira espera de todos nós. Ainda está na consciência dos brasileiros, não está na consciência dos brasileiros a votação de ontem da Câmara dos Deputados, do fim do voto secreto. O que ainda está na consciência dos brasileiros é a votação da semana passada da Câmara dos Deputados, que manteve nos quadros do Congresso Nacional alguém que tem que sair algemado do Congresso Nacional e tem que se deslocar até a penitenciária da Papuda. É isso que está na memória dos brasileiros. Senador Aécio, é com um prazer enorme faço questão de conceder a parte a Vossa Excelência, e a parte de Vossa Excelência trará com certeza nenhuma
é uma contribuição inestimável ao meu pronunciamento. Concedo com maior honra a parte de Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, queridíssimo amigo ilustre senador Randolph. Já são 20h36, no relógio do plenário. Eu estava no meu gabinete e ouvi parte do discurso de Vossa Excelência e fiz questão de descer ao plenário para fazer aqui um singelo à parte, mas não são muitas as oportunidades que temos tido, senador Randolph, nesse plenário, de discutir, de debater temas que efetivamente interessam a sociedade brasileira. Vossa Excelência, como eu, já foi propositor de uma alternativa ao funcionamento cotidiano, ordinário do Senado, que possibilitaria que nós tivéssemos, durante determinados dias da semana, espaço para debates sobre temas que seriam antecipadamente definidos no Colégio de Líderes, mas onde nós fugiríamos da rigidez do regimento, do sim ou não, do voto contra, do voto a favor. E Vossa Excelência, nesta noite, traz um tema que, de alguma forma, deve ter trazido perplexidade a muitos dos brasileiros que, num determinado momento, começaram a reconhecer no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, um esforço para reconciliar-se com setores importantes da vida nacional. A grande questão e a grande realidade, ilustre senador e presidente Eduardo Suplicy, que há um enorme divórcio hoje entre os representantes e os representados. Essa é uma questão de fundo e que nós deveremos tratá-la em todas as ocasiões com a profundidade necessária. Se nós continuarmos virados de costa para o sentimento que emana naturalmente da sociedade brasileira, cada vez mais será supérflua a participação do parlamento na vida nacional. Nós temos assistido, ao longo dos últimos anos, um fortalecimento do Poder Executivo em detrimento exatamente desta Casa do Poder Legislativo. Nada exemplifica, nada retrata melhor esse distanciamento, essa desconexão do parlamento brasileiro com a sociedade do que este episódio da última semana, em que a Câmara dos Deputados não compreendeu a dimensão daquilo que estava em votação. Aquilo era muito mais do que um gesto de solidariedade ou até mesmo de condenação, porque não cabe ao parlamento condenar quem quer que seja, mas sim garantir o seu próprio respeito. Ali, o parlamento e a Câmara dos Deputados, em especial, abdicou de respeitar-se. E, obviamente, quem não se respeita não tem como buscar respeito de quem quer que seja. Veja o esforço da Câmara dos Deputados para recuperar, pelo menos em parte, do desgaste daquela votação equivocada. Alguém condenado em última instância, não faço aqui qualquer juízo de valor em relação ao deputado condenado, sequer conheço com profundidade o processo, mas nós vivemos numa democracia onde o Estado de Direito pressupõe que a responsabilidade por julgar e condenar é do Poder Judiciário. E se não há mais possibilidade de recurso, e no caso específico de um parlamentar, caberia aqui o cumprimento, obviamente, daquilo que era absolutamente razoável no pensamento médio de qualquer cidadão brasileiro, que é alijá-lo do convívio congressual. A verdade, na minha avaliação, bastaria uma determinação da mesa diretora da Câmara para que o mandato fosse cassado. Não entro na questão jurídica, entro nos desafios que teremos pelos próximos dias. Houve uma grande pressão, e essas pressões são sempre muito bem-vindas. A Câmara dos Deputados aprova o fim do voto secreto para todas as votações. Eu tenho aqui o dever de trazer, e não vou tomar todo o pronunciamento de Vossa Excelência. Vossa Excelência, fique à vontade, tem todo o tempo. Mas uma preocupação que trago desde tempos idos. Fui por 16 anos deputado federal, como sabe Vossa Excelência. Durante 4 desses 16 anos, líder do PSDB no governo do presidente Fernando Henrique, o partido do presidente. Por 2 anos, presidente da Câmara dos Deputados, uma das funções que mais me honrou durante toda a minha trajetória. E aprendi algumas coisas, obviamente não todas, e que bom que não todas. Entre elas, que existem votações e votações.
o fim do voto secreto nas votações ordinárias, o fim do voto secreto em processos de cassação do parlamentar, já vem com um atraso enorme. Era algo que já deveria estar fora do regimento das duas casas do Congresso Nacional há muitos e muitos anos. Trago apenas para o debate uma preocupação que externei hoje na Comissão de Justiça, onde cedo debatimos a proposta de autoria do senador Romero Jucá, que aqui está, que busca aperfeiçoar alguns temas afeitos à legislação eleitoral, mas eu me restringo especificamente à questão da análise dos vetos presidenciais. Nós sabemos que vivemos quase que num estado unitário no Brasil. Hiperpresidencialismo, de alguma forma, ofusca e inibe a ação de representantes de outros poderes. No momento, portanto, em que nós conseguimos um avanço imensurável, que foi a determinação por essa Casa de colocar os vetos em votação, em discussão, no máximo após 30 dias da sua assinatura, da sua promulgação. Talvez esse tenha sido um dos principais momentos dessa legislatura, no momento em que a casa que inicia o processo legislativo é aquela que tem que dar a última palavra. Nós sabemos que os vetos ficavam, enfim, por anos a fio, guardados em gavetas da mesa diretora da Câmara, sem que os parlamentares tivessem oportunidade de sobre eles deliberar. Preocupa nesse sentido, se em relação aos vetos presidenciais, o voto aberto significaria a possibilidade da pressão do governo federal em torno, sobretudo, sobre a sua maioria, para que esses vetos não fossem efetivamente, quando justos, quando necessários, derrubados, ou se era algo que vem na direção daquilo que almeja a sociedade brasileira, que é votação aberta para todos os temas. O meu dever, com alguma experiência que adquiri nessa casa, tem sido trazer à luz esse debate. Porque da mesma forma que é inconcebível que nós não tenhamos a votação aberta para a cassação do mandato de determinado parlamentar, que nós não tenhamos a oportunidade de permitir que a consciência do parlamentar oriente o seu voto sem as pressões que a nossa vida política demonstra existem, ou sem perseguições que a tradição do parlamento brasileiro acostumou com elas conviver, do Poder Executivo Central. Portanto, eu trago apenas ao pronunciamento de Vossa Excelência, muito mais vasto, tratando de temas muito mais abrangentes, mas essa questão que será objeto de discussão já na próxima semana nesta Casa. Será que devemos responder ao anseio da população brasileira dizendo simplesmente, e até porque a frase é de melhor elaboração, não há mais votação secreta no Congresso Nacional, ou deveríamos ter cuidado em discutir votações que têm perfis distintos, naturezas distintas e, portanto, oportunidade de pressão distintas. A pressão da sociedade é sempre bem-vinda e os parlamentos só sobreviverão enquanto essa pressão for bem exercida. A pressão do inquilino eventual do poder sobre a sua base para que a sua vontade não seja alterada, por mais justa que seja essa alteração, por mais que ela faça parte da consciência, oriente a consciência de muitos parlamentares, é algo que eu quero ainda aprimorar na discussão da próxima semana, é algo que eu quero trazer à luz na próxima semana. No mais uma vez, cumprimento a Vossa Excelência, agradeço a paciência em ouvir essa parte, mas é um tema muito importante, que busca exatamente o que todos queremos, uma reaproximação, uma reconciliação do parlamento brasileiro com a sociedade brasileira. Senador Aécio, a contribuição de Vossa Excelência só amplifica a dimensão do meu pronunciamento. Eu que quero agradecer a parte de Vossa Excelência, que, reitero, amplifica a dimensão do pronunciamento que faço, nessa noite. E Vossa Excelência traz um elemento para o debate que é indispensável. Eu fico feliz em especial com esta informação. O que eu acho que é fundamental é nós realizarmos o bom debate aqui nesse plenário. O que nós não podemos é tergiversar sobre esse tema, é não debatê-los. Temos que trazer o debate
para a Comissão de Constituição e Justiça e, obviamente, realizar esse debate aqui no plenário quanto antes, o que, obviamente, e eu sei que é assim que Vossa Excelência pensa, o que a opinião pública, o que as ruas que irão se manifestar, com certeza, nesse sábado, Dia da Pátria, espero de todos nós, é uma manifestação firme do plenário do Senado na próxima semana. Nós queremos, tanto eu como Vossa Excelência, nós queremos um parlamento forte e altivo. Só interessa, os inimigos do parlamento, só interessa para o executivo e só interessa para os inimigos da democracia ter o parlamento enfraquecido e ter o parlamento derrotado. A parte de Vossa Excelência, só para mim, trouxe o brilho necessário para este pronunciamento. Muito obrigado, senador Aécio. Senador Eduardo Amorim, é com um prazer enorme que ouço Vossa Excelência. Obrigado, senador Rodolfo. Só para acrescentar que o seu pronunciamento nos fala, nos diz que esse país ainda precisa proclamar muitas independências. E, com certeza, o parlamento tem esse dever, tem essa obrigação. Entre elas, com certeza, a independência de termos o voto aberto. Mas esse país, como o senhor mesmo falou, que o povo com certeza irá manifestar nas ruas no próximo sábado, precisa proclamar e se livrar de muitas mazelas, precisa proclamar muitas e muitas dependências. Então, parabenizo aí o senhor pelo seu pronunciamento, antecipando com certeza até o que o povo vai dizer no próximo dia 7 de setembro. Nós, parlamentares, escolhidos que fomos, quando colocamos nosso nome à disposição para servir, como os milhares e milhares de brasileiros ao longo da nossa história também serviram, temos esse dever e essa obrigação, e não podemos fugir desse dever e dessa nossa obrigação de realmente ajudar a continuar a proclamar a independência desse tão sonhado, tão querido país. Senador Eduardo Amorim, eu incorporo todo a parte de Vossa Excelência que amplifica esse debate necessário e que espero, de fato, ocorra na próxima semana. Para concluir, senador Eduardo Suplicy, eu quero só trazer aqui, eu acho que informação importante para esse debate, um rápido quadro comparativo da situação, da existência, da figura do voto secreto nos parlamentos das democracias ocidentais, para comparar com a nossa. Esse rápido quadro comparativo nos trará uma reflexão que eu considero necessária. Veja, em algumas situações, na Bélgica, o voto secreto existe somente nas nomeações e indicações para as quais se exige do parlamento a apreciação. A Câmara dos Comuns, a Câmara dos Deputados na Bélgica, adota o voto secreto em concessões de naturalização, enquanto o Senado belga adota o voto secreto para excluir membros de comissões. Na República Tcheca, as votações secretas são utilizadas somente para eleições no parlamento. Na Dinamarca, todas as eleições são públicas. Na Alemanha, só existem eleições secretas para a composição do Bundestag, da Câmara dos Deputados. Na Grécia, as eleições secretas são empregadas somente em decisões que autorizam procedimentos criminais. Na França, as votações secretas só são utilizadas em eleições para o parlamento. Na Hungria, a regra é a eleição aberta. Em Portugal, existem poucos casos de votação secreta. Na Finlândia, a regra também é a eleição aberta. Na Suécia, a votação secreta só são admitida em poucos casos de eleição no parlamento. Nos Estados Unidos, a regra é a eleição aberta. No Canadá, somente para a eleição da presidência das duas casas, a eleição é secreta. Na Itália, somente em alguns casos específicos é que existe a regra da eleição secreta. Eu faço esse rápido comparativo, senhor presidente, para trazer a seguinte reflexão. De todas essas democracias que acabei de citar, somente a nossa é que existe a maior quantidade de situações de votação secreta.
Nós temos a votação secreta prevista na Constituição da República para o presidente das duas casas do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado. Nós temos a votação secreta para apreciação de veto, como já foi definido, previsto na Constituição da República. Nós temos, embora a Constituição da República diga que a regra é o voto aberto, mas estabelece a exceção do voto secreto para o veto. E estabelece ainda, nos regimentos da Casa, o voto secreto para a eleição da presidência da Câmara, para a mesa da Câmara, para a presidência do Senado, para a mesa do Senado. O regimento da nossa Casa estabelece aí uma infinidade de possibilidades do voto secreto. Voto secreto para a designação do embaixador, voto secreto para a eleição do Procurador-Geral da República, voto secreto para a eleição do Ministro Superior Tribunal de Justiça, voto secreto para a eleição do Ministro Superior do Supremo Tribunal Federal, voto secreto para indicação do Procurador-Geral da República. Veja, de todos esses parlamentos que citei, das democracias ocidentais, só o nosso tem pelo menos 10 situações onde existe a possibilidade do voto secreto. Senhor presidente, nós estamos em uma situação de menor transparência do que o conjunto das outras democracias ocidentais. O voto é aberto na democracia americana, e isso não reduziu a democracia americana. O voto, em regra, é aberto na democracia alemã, e o voto é aberto na democracia alemã, e isso só fez amplificar a democracia alemã. O voto é aberto na democracia dinamarquesa, e isso só fez melhorar a democracia dinamarquesa. Eu sei que há de se dizer, não, mas tem o poder do executivo na situação de apreciação do veto. Mas aí voltaremos ao velho debate do mandato representativo e do mandato imperativo. Nós vamos ter que fazer essa escolha, senhor presidente. A quem pertence o mandato? O mandato pertence às nossas consciências? Ou o mandato pertence ao eleitor e ao cidadão que nós procuramos no período de eleição para pedir o voto? A minha compreensão é que o mandato é imperativo e pertence ao cidadão. Quando nós pedimos o voto ao cidadão, ele não nos outorgou o direito ao medo. Ele não nos outorgou a prerrogativa do medo. A prerrogativa do medo não nos foi outorgada. Portanto, quebremos o voto secreto em todas as circunstâncias, inclusive na circunstância do veto. E vamos arcar com a responsabilidade de votar com a presidente da República na apreciação de veto, quando a presidente acharmos que ela está certa, e votar contra a presidente da República, porque nos é dada a prerrogativa da independência, e não nos foi dada a prerrogativa, e não nos foi dado o direito de ter medo no exercício do mandato parlamentar. Não nos cabe, senhor presidente, o momento, como diria Danton, senhor presidente, na Revolução Francesa, o momento é de audácia, não nos cabe tergiversar. Nós não podemos devolver essa bola para a Câmara dos Deputados. Nós não podemos fatiar essa bola. Nós temos que, na linguagem do futebol, matá-la no peito e encaminhá-la para o gol. Como veio da Câmara, e acabar com a figura do voto secreto em todas as circunstâncias na nossa democracia. É o mínimo que podemos fazer para reparar o vexame que o Congresso Nacional fez passar à cidadania brasileira com a votação da semana passada na Câmara dos Deputados. Obrigado pela tolerância, senhor presidente.